Eu não sei, eu não sei se algum de vocês já tinham visto esse vídeo, mas eu gosto muito dele, porque assim, para entender tudo isso que está sendo mostrado aí nesse vídeo, tem um misto de várias ciências e a evolução dessas ciências ao longo dos anos e séculos que permitiram que nós viéssemos a constatar que o mundo é da forma que está sendo retratado nesse vídeo. Então, fala desde lá, começa ali daquela moça, né? E aí vai expandindo até o entendimento do que é o universo. Então, vai tendo uma graduação das escalas de onde nós pertencemos. Então, sai ali daquela escala onde a menina está, ali na graminha, e aí vai para a cidade, os países, continentes, galáxia, universo. Então, isso é muito interessante. Depois, aquela redução que nos faz entender como que nós somos compostos, ou do que nós somos compostos enquanto indivíduos. Então, eu acho esse vídeo assim totalmente excelente. Daria pra gente falar muita coisa sobre ele, mas não vai ser hoje que nós iremos comentar mais de forma mais aprofundada sobre ele. Mas eu gostei, assim, eu quis iniciar, melhor dizendo, a aula de hoje com ele para nós discutirmos a seguinte coisa. Quando nós pensamos em nós, enquanto indivíduo, nós temos uma ideia de que, às vezes, as nossas necessidades são urgentes, entendem? Hoje em dia, né, esse processo em que o mundo está de perna para cima, enfim, está todo confuso e sem saber o que está acontecendo na economia, com a própria questão da vida, nos faz repensar um pouco as nossas práticas enquanto indivíduos. Eu não sei se vocês estão tão reflexivos assim, mas eu particularmente eu tenho pensado muito nisso. Teve, eu acho que foi dia 19, não, dia 18, que eu nem tô tão perdida na vida que eu nem sei. Dia 18, sábado, eu li um livro, não sei se já ouviram falar, tem um líder indígena chamado Ailton Krenak. Talvez o nome vocês não estejam associando à pessoa, mas muito possivelmente vocês já tenham visto algum vídeo dele na internet. Enfim, quando a gente fala em questão indígena no Brasil, normalmente a gente tem como argumento de autoridade, nós chamamos a fala do Ailton Krenak. Ele mora na região do Rio Doce, que foi o rio que foi o mais atingido no Brasil por conta daquele desastre de Mariana. Eu li um livro dele, que agora não me perguntem o título, eu li assim, tava de bobeira em casa, peguei, acho que foi até na Amazon, não sei se vocês sabem, mas está com alguns livros grátis. Aí eu li o livro do Emicida, acho que é Amora o nome, que é um livro muito curtinho para criança, mas muito bonitinho, e esse livro do Ailton Krenak. O livro acho que tem mais 10 páginas, ou até menos, e ele fala um pouco desse momento atual, é recente o livro, e ele fala, cara, que louco, né? Oi, alguém me chamou? Não. Ele, em outras palavras, ele fala no livro o seguinte, nossa, que interessante, há pouco tempo atrás, a comunidade indígena onde eu moro e vivo e possui minhas relações históricas e familiares e culturais foi devastado pelo desastre de Mariana e poucas pessoas se importaram com isso. E agora o mundo está se vendo obrigado a ficar isolado por conta também de uma questão que pode ter causas ambientais, né? Não sei se vocês já ouviram esse papo de que o coronavírus pode ter surgido por conta da expansão urbana na cidade de Wuhan, né? Tem uma área, existia uma área que era ocupada por morcegos, aí o homem foi avançando no quesito urbano e foi chegando a essa área de onde moravam os morcegos e por isso a comunidade de morcegos diminuiu e aí a doença se proliferou. Enfim, é uma das teorias de surgimento do coronavírus. Em outras palavras, então, o Ailton Krenak ele vem discutindo essa questão ambiental, né? Que, nossa, realmente estamos vivendo um momento que indiscutivelmente é um momento crítico e que ninguém gostaria de estar passando, mas que isso sirva para a gente repensar nas questões ambientais. Depois, se qualquer coisa, eu posso até compartilhar esse livro, não sei se pelas leis eu posso fazer isso, mas de repente eu posso compartilhar o link do livro com vocês, caso vocês queiram ler. Mas, puxando essa ideia da questão ambiental, o livro de vocês começa com uma imagem de satélite lá na página 300 e a página 301, que mostra um pouco de como o mundo, o nosso planeta, melhor dizendo, ele é tão pequeno dentro de uma imensidão que às vezes a gente não conhece tão bem, não tem tanto conhecimento sobre essa imensidão. Então,
Que susto, gente. Pensei que a internet tinha travado aqui, porque fechou aqui a minha imagem, mas tudo bem, voltei. Essa imagem aqui tem uma legenda na página 300 e fala assim: fotografia da Terra no espaço tirado pela sonda Voyager, Voyager 1, perdão, em 1990, a 6,4 bilhões de quilômetros do nosso planeta. A Terra é vista nessa foto como um pequeno ponto azulado no espaço, foi chamado de pálido ponto azul pelo astrônomo Carl Sagan. Basicamente, gente, como nós pensamos na questão ambiental, as pessoas têm uma ideia assim: ok, eu estou causando um pequeno impacto ambiental, o que eu causo não vai causar tantos estragos assim no meio ambiente. Um impacto isolado, realmente não. Mas se todos nós tivermos essa mentalidade, o impacto que eu causo não irá causar grandes problemas para o meio ambiente do planeta, imagina a soma de todos esses impactos, as consequências que nós não teremos, ou melhor, as consequências que nós já estamos tendo. Então, primeiro de tudo, esse capítulo, ele vem discutindo essa questão de que o planeta em que nós moramos, ele de fato é uma moradia, não é apenas uma base, um substrato, uma base rochosa na qual nós exercemos as nossas atividades. Não é apenas isso, mas é o local e é o ambiente, é o espaço em que nós desenvolvemos as nossas atividades, mas não apenas. É o espaço onde nós estabelecemos relações sociais, é o espaço que, a princípio, é o único onde nós podemos sobreviver, porque ainda assim, estão pesquisando formas de nós sobrevivermos em outro planeta, mas vai que não existe essa possibilidade de nós morarmos em outros planetas. E ainda que exista, assim, eu sei que pode parecer um papo muito louco, um papo muito distante que a gente está levando aqui hoje, mas ainda que exista essa possibilidade, por exemplo, de morar em Marte, né? Imagine que eles façam, sei lá, uma máscara que você consiga respirar no ar de Marte ou de qualquer outro planeta. Obviamente, pelo menos no momento inicial, não vai ser algo barato. Então, não vai ser todo mundo que vai ter acesso. Porque nós estamos falando, atualmente, um planeta marcado por desigualdade. Então, obviamente, as desigualdades irão se perpetuar em outro ambiente. Não sei se vocês já viram um filme que eu achei maravilhoso, que eu já vi há muito tempo atrás, chamado Elysium, que é com aquele ator, não vou lembrar o nome dele. Matt Damon? Acho que é Matt Damon. Que mostra... esse aí mesmo. Ele mostra... Ele e o cara que faz o Capitão Nascimento. É verdade, muito bem lembrado. Alguém falou comigo, não vou reconhecer a voz. Foi Guilherme. O Wagner Montes. Moura. Wagner Moura, isso. Wagner Montes, outra pessoa. Amo esse filme. Se não assistiram, assistam. Não sei se é na Netflix ou na internet. Elysium. Esse filme mostra basicamente uma tendência do mundo. As pessoas falam, não, se der problema na Terra, vamos morar em Marte. Ok, mas pensa comigo, se você achar uma posição desfavorável na Terra, possivelmente você faria parte do grupo lá do Matt Damon que não vai conseguir morar na Elysium, né? Que é a Terra perfeita, que é um escape para esse desastre que vai se tornar a Terra. É maravilhoso, o Rodrigo confirma aqui. Eu acho que eu também vi no cinema. Então, tem aquele outro filme também, aquele que ele entra na quarta dimensão. Não lembro, Guilherme. Se você lembrar... Pô, difícil, eu não vou me lembrar. Mas basicamente o que acontece é que a Terra fica inabitável. Então eles resolvem ir para o espaço e procurar outra coisa. Só que eu acho que o que aconteceria é como aconteceu ali. Eles só mandariam, tipo, um grupo de astronautas muito pequeno para achar outro lugar para morar. Só que nesse filme ainda é melhor, porque tipo, depois a humanidade vai para lá. Só que, por exemplo, tem outros filmes que mostram que eu acho que realmente vai acontecer, que é levar embrião ao invés de levar pessoa. Vai todo mundo ficar aqui. Tipo, o Guilherme, tipo um reinício da Terra, né? Um reinício da humanidade, é quase isso, né? É esse daí mesmo, Interestelar, que o Rodrigo colocou. Sim, conhecido. Eu nunca vi, mas eu conheço o nome, assim. Uma boa dica. Então, assim, na página 302 do livro de vocês, vem falando sobre essa questão. Rodrigo, esse foi o que o Guilherme falou, o Interestelar. Nunca vi também.
Já tem uma outra, já vou adicionar aí na minha lista de filmes para assistir. Então, quando nós falamos em, não deu certo aqui, vamos para outro planeta. Não é tão simples assim. Então, nessa página 302 de vocês, vem discutindo essa questão de quando nós entendemos de fato que o planeta não é apenas, como eu falei, um substrato rochoso onde nós desenvolvemos atividades econômicas, e sim um local de morada, e aí quando a gente fala em morada, normalmente nós estamos falando daquele lugar que você tem afinidade, aquele local que você estabelece não apenas relação produtiva, mas uma vida você desenvolve naquela área. Então, se de fato o planeta é a nossa morada, as nossas atitudes e compreensões em relação ao ambiente devem ser repensadas. E aí tem duas imagens bem interessantes no livro de vocês, nessa página. A primeira, que mostra a vista aérea do Parque Nacional do Monte Roraima, na Serra do Caburaí, em Roraima. E ao lado, a imagem do aterro sanitário de Jardim Gramacho. E aí, aterro sanitário, nós havíamos falado de forma bem breve, mas na nossa aula anterior, né? O aterro sanitário, ele é uma forma de descarte do lixo um pouco mais adequada do que o lixão, que é um troço absurdo, mas ainda assim ele tem impactos ambientais, por exemplo, a liberação de gases, enfim. Então, de um lado, nós temos uma grande diversidade de recursos, não só no Brasil, mas no mundo, mas, por outro lado, nós temos uma série de impactos que nós, seres humanos, causamos e que, em algum momento, esses impactos podem causar consequências negativas para nós mesmos. É claro, para o ambiente, mas para nós mesmos, já que nós sobrevivemos a partir da utilização desses recursos. Então, a partir disso, nós entramos especificamente na discussão sobre o porquê nós causamos tantos impactos. E aí o sonho da minha vida é levar vocês para um trabalho de campo. E um deles seria no Museu da Manhã. Alguns de vocês eu acho que já foram, mas quem não foi... Futebol? Oi? Jogar um futebol? No Museu da Manhã? Jogar um futebol? Jogar o futebol, Natan? Aonde? No Museu da Manhã? Claro que não. Trabalho de campo, parceiro. É lógico, professora. Era uma piada. Era uma piada. Idiota. Era uma piada. É piada estilo Natan, né? Então, uma das minhas vontades, assim, eu espero que um dia eu consiga levar vocês para um trabalho de campo no Museu da Manhã. Assim, vocês que já foram, o Museu da Manhã, ele é um museu que é localizado aqui no Rio, ali na 1º de março. Ele é um museu bem sensorial. Sensorial no sentido de que as exposições, né, o que está sendo demonstrado no museu, ele é quase que uma imersão. Assim, você entra nas salas, parece que você está envolvido em todas aquelas projeções e coisas que estão sendo faladas, e sons que estão sendo transmitidos. É um lugar bem interessante. E no Museu da Manhã tem uma parte, não sei se vocês já foram e recordam, que são os totens. Os totens são telões na vertical e que eles dão uma sensação, se você entra entre esses telões, são 6, se eu não me engano, não vou me recordar quantos telões são, mas se você entra no meio desses telões, você tem uma sensação de que eles estão caindo em cima de você. É bem interessante. E nesses telões são projetados a quantidade de lixo que nós produzimos, a quantidade de bens industriais que nós elaboramos, a quantidade de matérias-primas necessárias para a elaboração desses produtos industriais, a quantidade de seres humanos que existem no mundo e as suas diversidades. É bem, bem interessante. São alguns minutos de transmissão que você fica ali assistindo e você tem uma sensação, conforme aqueles dados, aí são dados estatísticos que vão aparecendo no telão, e dá uma sensação que você está sendo sufocado por aquilo. É bem interessante. E por que eu estou falando isso? A questão produtiva, ela realmente é uma das principais causadoras dos impactos ambientais. A questão da utilização de combustíveis fósseis, a demanda cada vez maior por matérias-primas, mas há uma crescente... Quase que meu livro caiu aqui. Essa demanda cada vez maior por itens industriais, por produtos industriais, só ocorre por conta... Verdade, Guilherme, até esqueci, também sobre poluição, é transmitido nesses totens. Mas essa grande produção industrial, ela só ocorre por conta de uma demanda de nós mesmos indivíduos. Ou seja, só existe uma grande produção industrial
Porque nós, enquanto indivíduos, nós compramos as ideias divulgadas pelas propagandas, pelas notícias. Tranquilo? Gente, vamos usar uma escala assim, mais próxima do que nós estamos vivendo atualmente. Não sei se vocês estão vendo aí, acompanhando a situação do coronavírus no mundo, mas algumas pessoas falaram que a cloroquina, que é um remédio utilizado por quem tem uma doença chamada lúpus, seria um possível remédio contra a Covid. E o tanto de pessoas que estão comprando esse remédio, tomando sem recomendação médica, é um troço absurdo. Teve até um rapaz que passou mal porque tomou esse remédio, enfim. E aí, claro, eu usei um exemplo mais do nosso cotidiano, algo de um assunto que a gente está mais imerso nos últimos dias, mas o fato é que as notícias, que a propaganda, que o marketing, que a publicidade acaba estimulando o nosso consumo. Muitas vezes de um troço que você nem precisa ainda, ou que você, de repente, nunca nem vai precisar. Mas há uma divulgação tão em massa de que aquele bem é útil, que aquele bem vai te fazer ter um status ou uma posição social relevante na sociedade, que faz você falar, caraca, realmente eu preciso desse produto. Quando, na verdade, às vezes nem precisa. Então, é importante entender que a atividade produtiva industrial tem a ver também com uma demanda nossa enquanto indivíduo, mas, claro, estimulado pela propaganda, pela publicidade e pelo marketing. A Amanda e a Maria Júlia falaram que vocês fizeram já esse passeio no 7º ano. Show! Queria fazer com vocês novamente. Então, a partir desse momento da atividade industrial, das revoluções industriais, surge uma demanda cada vez maior visando ou uma preservação ou uma conservação ambiental. E aí, na página 303 do livro de vocês, vem falando aqui sobre o início da discussão ambiental, que foi na década de 60. A década de 60, na verdade, talvez em história vocês já tenham percebido isso. A década de 60, ela foi bem emblemática, na geografia também isso acontece, né? Trazendo para um viés mais comum, assim, quando a gente discute, por exemplo, as questões de modernização agrícola, a década de 60 ela é muito fundamental, porque houve a Revolução Verde. Mas, quando nós falamos em década de 60, foi um momento em que o mundo começou a refletir nas suas ações. Os indivíduos, a lógica empresarial, começou a entender que as atividades que nós estávamos exercendo eram capazes de causar interferências profundas, muitas delas irreversíveis, no meio ambiente. Então, há uma discussão ambiental visando uma possível solução para esse problema dos impactos. E aí fala aqui na página 303 ainda, que principalmente na década de 60, mas principalmente no contexto ali de Guerra Fria, houve uma expansão dos impactos ambientais. Isso porque, na verdade, pós-Guerra Fria, né, início da década de 90, nós tivemos uma expansão das atividades capitalistas. Como assim, Hanna? Quando nós falamos em expansão das atividades capitalistas, eu acho que eu já falei isso com vocês, o objetivo máximo do capitalismo enquanto sistema político-econômico é reproduzir e ampliar o capital. Nossa, vocês vão ouvir essa expressão em vários momentos. Vocês já estão na reta final da escola, né? Mas até o 3º ano, dependendo da carreira que vocês vão escolher, vocês ainda vão ouvir muito sobre ampliação e reprodução do capital. Ampliação e reprodução do capital. Hanna, o que é isso? Na geografia, na sociologia, na história, algumas vezes essa expressão também aparece. Quando nós falamos que o objetivo máximo do sistema político-econômico capitalista é a ampliação e reprodução do capital, eu estou querendo dizer o seguinte: garantir que o dinheiro se torne cada vez mais dinheiro é o objetivo máximo do capitalismo. Tá? Então, o objetivo é transformar os 10 reais que eu tenho em mais 10, em mais 10, mais 10, mais 10, infinitamente mais. Infinitamente mais e mais e mais e mais multiplicando esse dinheiro. Esse é o objetivo máximo do capitalismo. E aí existem algumas estratégias, existem algumas formas de como fazer esse dinheiro se multiplicar. Não é espontâneo. Normalmente, na verdade, essa multiplicação tem custos altíssimos,
principalmente para a população que não está tão inserida nessa lógica capitalista, ou melhor, está inserida enquanto proletário nessa lógica capitalista. Então, quando nós falamos nesse debate ambiental, esse contexto pós-Guerra Fria, ele é importantíssimo, porque foi um momento em que até os países que eram socialistas, ou seja, que tinham um impacto ambiental, um impacto no espaço muito menor, se tornaram capitalistas, ou seja, ampliaram sua interferência no ambiente. Tá bem? E aí, avançando, na página 304 do livro de vocês, tem uma parte que eu gostaria que vocês lessem aqui comigo, que é o segundo... Cadê? O segundo parágrafo, que diz assim: os impactos ambientais, como aqueles ocasionados pela busca frenética, ou melhor, pela frenética busca por recursos minerais, o desmatamento, a poluição do ar e das águas, são alguns dos temas que começaram a ganhar destaque nos movimentos ambientalistas que questionavam o modo de vida propiciado pelo modelo econômico que se desenvolvia à custa da exaustiva exploração do ambiente, inclusive da própria vida humana. Ou seja, o modelo capitalista, ele consegue reproduzir e ampliar o capital às custas de grandes impactos no meio ambiente e também a custa de perdas humanas. Existem nos últimos anos, houve o surgimento de um conceito, que é o conceito de justiça ambiental. Eu lembro até que no finalzinho da minha faculdade, em 2014, eu participei até de um congresso, um simpósio, não lembro qual era o nome especificamente, mas que o nome era Justiça Ambiental. E aí, uma série de palestrantes participaram e estava sendo discutido o seguinte: como e o porquê a população que tem uma baixa renda é mais impactado pelos impactos, sofre os impactos desses problemas ambientais. O porquê disso? E aí teve essa recuperação histórica compreendendo esse desenvolvimento capitalista. A Amanda falou aqui: professora, te indico uma série muito boa, minha favorita. Fala sobre isso, a Terra pós-apocalíptica. Devido às guerras nucleares, eles vão para o espaço. Depois de um tempo, eles voltam para a Terra, eu acho, e ver que ela é habitável de novo. Tem na Netflix. Já está na minha... Vou adicionar agora, Amanda, assim que acabar a aula. Então já tenho Interestelar e já tenho essa série sua aqui para adicionar na minha lista. Com certeza assistirei. Gente, eu amo quando vocês me dão dicas. Eu tenho na minha lista da Netflix, é cheio de dicas de vocês mesmo. Então, esse debate ambiental, ele começa a ganhar força na década de 60, mas ele se amplia na década de 90. E aí continua dizendo o seguinte, eu parei aqui, inclusive da própria vida humana. Tais movimentos alertavam para o perigo de os produtos tóxicos industriais penetrarem na cadeia alimentar, causando danos físicos e até a morte de seres vivos. Eu não sei se vocês já ouviram esse debate, porque a gente estuda mais isso de Revolução Verde, os impactos da Revolução Verde, no 9º ano, no 6º ano também a gente fala um pouco sobre isso, que é a questão do uso dos fertilizantes e dos agrotóxicos, por exemplo. Até hoje, assim, não tem uma decisão definitiva e fechada se é possível que os agrotóxicos causem problemas no organismo humano. Mas o que é certo é há verificação e uma certa observação de que quando o indivíduo ele ingere produtos que foram desenvolvidos à base de fertilizantes e agrotóxicos, normalmente esses indivíduos eles têm uma série de mudanças hormonais, mudanças, em casos extremos, até físicos, tá? Tem um documentário chamado O Veneno Está na Mesa. Acho que tem o parte 1, parte 2, parte 3. Ele é antiguinho, tá? Essa parte 2, eu acho que é a parte mais recente, não é tão antiga assim. Mas, enfim, que fala sobre esses possíveis impactos. Então, quando nós causamos, por exemplo, a contaminação de um rio com rejeitos de ferro, a exemplo do rompimento das barragens que nós tivemos aqui no Brasil, quando nós temos contaminação de rios por conta de mercúrio utilizado
no processo minerador, quando nós temos a contaminação do solo com fertilizantes agrotóxicos, quando nós temos a contaminação do ar, enfim, quando nós temos diversos impactos ambientais, muitas vezes os indivíduos eles consideram que o impacto que nós causamos no meio ambiente é um bumerangue que vai para o ambiente, mas pode voltar para nós. Tá? Então é isso que essa parte do texto está falando, sobre essa ideia da cadeia alimentar aqui. Na década de 60, que ficou conhecida como a década da conscientização, a pressão dos movimentos ambientalistas ajudou na tomada de decisões políticas, de intensificar os programas de despoluição do rio Tamisa, que passa pela cidade de Londres, por exemplo. Tem aqui a imagem. A contaminação da Baía de Minamata, no Japão, em 1956, no qual foi despejado mercúrio, causando mortes e contaminando centenas de pessoas que se alimentavam de seus peixes, teve grande repercussão. Então aqui ele dá um exemplo de um impacto que nós causamos, por exemplo, nos rios. Tem um rio Ganges, provavelmente vocês já ouviram falar, rio Ganges, que é o maior rio da Índia. Gente, é um troço surreal. Quando eu falo sobre esse rio no 9º ano... Coisa mais suja do mundo. Pois é. Quando eu falo desse rio, Guilherme, no 9º ano, os alunos ficam desesperados, porque eu gosto de mostrar as imagens. Gente, é um troço... pois é. Eu assim, um dos sonhos da minha vida é conhecer a Índia. E aí, tem vários documentários e viajantes que postam vídeos sobre a Índia no YouTube, alguns bem interessantes, inclusive. E aí, a Índia, ela sempre é mostrada, o rio Ganges, ele é mostrado como um rio que ele tem diversas finalidades, mais diversas mesmo, tá? Então, desde a população tomar banho até enterrar os seus mortos nesse rio. Próximo ao rio... Fazer cerimônia religiosa. Exatamente, Guilherme. E beber do rio. Sim, próximo a esse... lavar roupa, diversas coisas. Próximo a esse rio, tem um local, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é uma espécie de prédio em que as pessoas na Índia, que quando elas têm informação que elas estão doentes e perto de morrer, elas vão já para esse prédio, passar os seus últimos dias de vida nesse prédio, para que quando elas morrerem, elas sejam jogadas no rio Ganges. Por que não enterra, Hannah? Existe uma questão religiosa por trás disso. Oi? Eu falei a mesma coisa que você. Tem uma questão religiosa por trás disso, tá? Tem uma questão de purificação, que eles acreditam, enfim, não vou entrar nesse debate aqui agora. Mas o que é certo é que essa pessoa, quando morre, ela é incinerada ali e tal, e aí os restos são jogados nesse rio. É um troço surreal, gente. Mas, claro, eu tô dando um exemplo extremo, mas a questão de poluição dos rios, os rios aí têm as suas diversas funcionalidades, né? A navegação, a utilização enquanto, água, que se fosse potável para o consumo, enfim, as diversas utilidades que o rio pode ter, ele acaba perdendo parte dessa funcionalidade por conta dos impactos ambientais. Então, é sobre isso que, nessa página 304, está sendo discutido também. Então, esse papo nosso inicial é necessário repensar o modelo produtivo que nós utilizamos. Modelo produtivo esse que está relacionado a uma demanda individualista, uma demanda de consumo, em que nós não, muitas vezes, ignoramos que o que nós causamos ao meio ambiente, em algum momento, pode vir para nós. E aí, o escape talvez não seja para todos, que foi aquele papo dos filmes que nós estávamos comentando. Esse foi o nosso papo inicial sobre esse capítulo. Na aula da semana que vem, eu vou entrar propriamente nos conceitos com vocês. Conceito de ecologia, de meio ambiente, o que é conservação, o que é preservação, a possibilidade de esgotamento e a questão dos corredores ecológicos e as unidades de conservação. Tranquilo, queridos?